Today, I want to say it was my last fight, and if I give my word, I have to follow this. Durante 5 anos, desde 2015, o UFC tentou fazer 4 vezes a luta entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, a maior luta da história da categoria dos leves. E todas essas vezes, a luta foi cancelada. Na primeira vez, Khabib sofreu uma lesão na costela, teve que pular fora da luta. Na segunda, foi o Ferguson que pulou fora por causa de uma pneumonia. Na terceira, Khabib passou mal com corte de peso. Na quarta, Ferguson tropeçou num cabo de TV e rompeu os ligamentos do joelho. Dá pra entender porque muita gente dizia que essa luta era amaldiçoada. Mas de um jeito ou de outro, essa luta precisava acontecer. Porque a cada cancelamento, maior essa luta ficava. Porque tanto Ferguson como Khabib seguiam vencendo, seguiam fazendo outras lutas e iam acumulando cada vez mais vitórias. Ambos estavam invictos há praticamente 7 anos. Até que chegamos em 2020. Nesse ponto, Khabib era o segundo lutador mais popular do planeta, atrás apenas do irlandês Conor McGregor, que ele havia vencido 2 anos antes. Além disso, ele era o campeão dominante da categoria dos leves e vinha de 12 vitórias consecutivas na divisão. Do outro lado, tínhamos Tony Ferguson, ex-campeão interino, bicho-papão e também um dos lutadores mais populares e perigosos da categoria, se não o mais perigoso. E assim como Khabib, ele vinha de 12 vitórias seguidas na categoria. Tanto Khabib quanto Ferguson estavam empatados com as 2 maiores sequências de vitórias da história da divisão dos leves. Esse era o maior patamar que essa luta atingiu. Khabib e Ferguson eram praticamente 2 campeões vivendo na mesma divisão, então não tinham o que fazer. Tinha que marcar essa luta mais uma vez. E assim, mais uma vez, o UFC marcou para abril de 2020, pela 5ª vez, a luta entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, para o UFC 249. E isso acabou rendendo uma das melhores coletivas de imprensa que você pode assistir no UFC. O que Conor McGregor precisou de meses e um ataque de ônibus para conseguir atingir, o Ferguson conseguiu em praticamente meia hora. Ele entrou na cabeça do Khabib. O russo tava puto da vida, talvez até mais irritado do que ele tinha ficado com o irlandês. Tanto que ele chutou o cinturão do Ferguson depois da encarada. E aí, meus amigos, o hype dessa luta decolou até a galáxia de Andrômeda. Tinha alienígena comprando passagem pra Terra pra poder assistir essa luta. Todo mundo tava ansioso em ver a força imparável contra o inimigo indestrutível. Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson. Mas lembra que eu falei que essa luta era amaldiçoada? Sabe o que aconteceu dessa vez pra a luta ser cancelada? Uma gripe, uma dor de barriga, uma lesão no dedo mindinho. Nada disso, meus amigos. Aconteceu uma pandemia. Sim, simplesmente uma pandemia. Uma coisa que acontece a cada 100 anos foi oficializada 1 mês para a luta entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, faltando 1 mês. E aí, assim, não tinha o que fazer. Todos os aeroportos do mundo inteiro foram fechados, incluindo os aeroportos da Rússia. Com isso, o campeão dos leves ficou simplesmente preso no seu próprio país, não podia viajar para lugar nenhum, e aí não tinha o que fazer. Não tinha barco, não tinha avião, não tinha arma de portal, não tinha nada. Khabib não podia sair da Rússia, e assim, a luta entre Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov teve que ser cancelada pela 5ª vez. Mas, pessoal, esse aí nem era o maior dos problemas. Na verdade, eu acho que a última coisa que estava passando pela cabeça do Khabib era o cancelamento dessa luta, porque na mesma época, o seu pai, Abdulmanap Nurmagomedov, acabou sendo diagnosticado com pneumonia e com a imunidade baixa, acabou contraindo a Covid-19. O patriarca do clã Nurmagomedov foi internado no hospital militar na Rússia e seu estado de saúde era extremamente delicado. Em maio de 2020, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco, segundo os médicos, por causa de complicações do coronavírus. Com isso, ele foi posto em um coma induzido e teve que ser sustentado por aparelhos que o mantinham vivo. A situação era muito crítica e o Khabib não tinha nada que ele pudesse fazer. Pra quem não sabe, a relação do Khabib com seu pai vai muito além dos laços familiares. O Abdulmanap é seu ídolo, seu melhor amigo, seu norte, o seu mentor nas artes marciais. Foi ele quem colocou o Khabib pra lutar desde os 9 anos de idade. Ele era o líder do clã, foi ele quem deu início a essa hegemonia do Daguestão que a gente conhece nos dias de hoje. O mundo do Khabib, e principalmente a carreira dele, giravam em torno de Abdulmanap. Os cinturões que ele conquistou, as vitórias que ele teve na carreira,
tudo isso era uma espécie de presente para o seu pai. Em outras palavras, sem Abdulmanap não existe Khabib. Voltando ao UFC, eles tiveram que se adaptar à ausência do Khabib e com isso marcaram uma luta pelo cinturão interino. E para o choque de todos, Tony Ferguson acabou sendo derrotado por Justin Gaethje. Não só isso, mas o Gaethje deu uma surra no Tony Ferguson, que encerraria quaisquer chances da luta contra o Khabib acontecer no futuro. Por outro lado, agora Khabib tinha um desafio tão grande quanto, ou talvez até maior. Gaethje tinha base no wrestling muito forte para a categoria, tinha mão pesada, chutes baixos poderosíssimos, ele conseguia nocaute técnico só chutando na perna e tinha uma forte defesa de quedas. Ele tinha tudo para ser a luta mais difícil da carreira do russo. E, para piorar, em julho de 2020 chegou a notícia que o Khabib não queria ouvir, mas que no fundo ele sabia que era inevitável. Abdulmanap Nurmagomedov faleceu aos 57 anos de idade. E assim, o pilar da vida do Khabib e o pilar de toda a sua carreira simplesmente desmoronou. Com a morte do seu marido, a mãe do Khabib, Fatima Nurmagomedov, implorou para o seu filho para se aposentar, para nunca mais lutar. Acontece que ela não queria que ele fosse lutar sem a presença do seu pai, sem a ajuda do seu pai. Dona Fátima insistiu muito, tentou de tudo para fazer com que o Khabib parasse, só que eles chegaram a um acordo. Khabib prometeu que faria apenas mais uma luta, e essa seria a despedida. Mais uma luta e depois ele iria se aposentar para sempre, a pedido da sua própria mãe. E assim foi marcada para outubro de 2020 a luta entre Justin Gaethje e Khabib Nurmagomedov em Abu Dhabi. Khabib então teria pela frente aquele que poderia ser o maior desafio da sua carreira, que veio justamente no pior momento da sua vida. E como se isso não bastasse, Khabib também teve a pior preparação de toda a sua carreira. Um mês antes da luta, o campeão foi acometido por cachumba, uma doença que o deixou muito debilitado. Outro revés também aconteceu faltando 3 semanas para o evento, que foi quando Khabib quebrou o dedo do pé. Para piorar, seu primo, Umar Nurmagomedov, também foi hospitalizado devido a uma infecção. E acima de tudo, esse era o primeiro camping de treinamento sem a presença do seu pai. Ah, e teve mais. O corte de peso para essa luta foi um verdadeiro desastre. Por causa da doença, por causa da lesão, o Khabib quase não conseguiu bater o peso da categoria. Ainda existe aí uma teoria de que a comissão atlética de Abu Dhabi teria facilitado, mas não adiantava muita coisa. Batendo o peso ou não, o Khabib estava muito debilitado por causa da desidratação. Tanto físico como emocionalmente, o Khabib estava um desastre. Enquanto isso, Justin Gaethje estava lá, na ponta dos cascos, na melhor forma da sua carreira, para se tornar campeão mundial. Não importava o seu ponto de vista. Essa seria a pior e mais difícil luta da carreira do Khabib. Talvez a sua primeira derrota. E a luta foi tensa desde o início. Khabib precisava ficar esperto com as patadas do Gaethje e esperar pela abertura para entrar em queda. Aos poucos ele foi ganhando confiança e começou a pressionar, forçando o Gaethje a se movimentar o tempo todo. Mas o americano ainda estava muito vivo, ainda estava acertando suas mãos duras e encaixando também seus chutes baixos. Só que aí, faltando 40 segundos para o fim do primeiro round, finalmente o Khabib conseguiu a queda. E aí ele nem perdeu tempo, já conseguiu montar, catou o braço do Justin Gaethje e já foi tentando encaixar a finalização. Mas o Gaethje conseguiu se defender e nos segundos finais do round acabou sendo salvo pelo gongo. Mas aí, no início do segundo round, o Khabib mais uma vez conseguiu a queda, mais uma vez subiu para a montada, só que dessa vez ele não puxou o braço. Agora ele decidiu fechar um triângulo na montada, puxando o Gaethje para a guarda fechada. O Gaethje ainda tentou bater em desistência, mas acabou apagando com a finalização. Na luta mais difícil da sua carreira, Khabib Nurmagomedov sequer suou. Mas ao invés de comemorar essa vitória, ao invés de celebrar, vibrar, assim que a luta acabou, Khabib desabou no centro do octógono e começou a chorar, soluçando, colocando tudo pra fora. A morte do seu pai, o camping de treinamento, seu primo internado, todos os sentimentos que ele segurou pra focar nessa luta, agora ele podia soltar. E ao defender seu cinturão pela terceira vez, Khabib finalmente anunciou publicamente que essa seria a última luta da sua carreira. Até então, somente sua equipe e sua mãe sabiam dessa decisão. Today, I want to say it was my last fight, and no way I'm gonna come here
without my father. Dessa forma, ele cumpre a promessa que fez para Dona Fátima e encerra sua carreira como campeão invicto dos leves com um cartel de 29 vitórias e nenhuma derrota. Só que havia algo além disso. Sem Abdulmanap, agora era o Khabib quem iria assumir o lugar do seu pai como patriarca do clã Nurmagomedov. Ele seria o grande mentor. Em outubro de 2022, 2 anos após se aposentar, Khabib retornava ao mesmo octógono onde fez a sua última luta. Só que dessa vez, era ele quem colocava o cinturão no seu pupilo Islam Makhachev, dando continuidade com sucesso ao legado do seu pai e passando o bastão para a próxima geração. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.